Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Saúde na Área. Eu sou Ana Velten e hoje aqui comigo uma convidada muito especial, que é Emiliane Lanes. Ela é psicóloga. Seja bem-vinda, Emiliane. Por favor, se apresente para a gente e a gente conta por que a gente está aqui hoje. Claro, obrigada, Ana, pelo convite. Eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, sou pós-graduada em saúde mental do trabalhador e hoje a gente está aqui para bater um papo bem interessante. Pessoal, a gente está aqui hoje para conversar sobre saúde mental. E por que esse tema tão específico? Janeiro é um tema muito recorrente da gente falar do janeiro branco. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido essa nomenclatura janeiro branco. E é o que a gente trata especificamente de saúde mental. Não que ela seja somente para o mês de janeiro. Mas, Emiliane, conta pra gente por que janeiro é escolhido para fazer essa campanha. Me contextualiza um pouco sobre esse tema saúde mental, janeiro branco. Claro. Então, esse mês de janeiro ele foi escolhido por psicólogos, né? Então, decidiram escolher o mês de janeiro por ser o primeiro mês do ano. Então, assim, com o intuito de criar novos hábitos para os próximos meses. Então, por isso, se optou pelo janeiro e a cor branca, que seria a cor de uma página em branco, como se você fosse escrever algo novo, como se você fosse criar alguma coisa. Neste ano, a campanha está completando 10 anos, então a gente tem aí uma década de campanha de saúde mental. No ano de 2023, no ano passado, com a importância que a campanha foi ganhando, né, nos estados, ela foi efetiva como uma lei federal. E agora, todos os meses de janeiro, em toda a nacionalidade, é importante que faça essas campanhas de psicoeducação. Então, o que nós temos feito para que as pessoas consigam alcançar o real sentido do Janeiro Branco, né? Entrevistas como essas, palestras, rodas de conversas, e o tema do Janeiro Branco esse ano é... Desligou, né? Não, pode continuar. É saúde mental enquanto há tempo. Então, quando a gente fala sobre isso, saúde mental enquanto há tempo, e agora? Né? Quando a gente pensa sobre isso, vem o que na sua cabeça? Né? Saúde mental enquanto há tempo. Tempo de quê? Tempo de fazer mudar, tempo de fazer diferente. Então, as premissas da campanha é a gente educar as pessoas sobre o contexto de saúde mental, sobre a prevenção das doenças psiquiátricas. Um enfoque especial dessa campanha desse ano também é a questão da redução das dependências químicas, que a gente vê que está crescendo muito, a questão do suicídio também, da gente estar falando mais sobre isso, da gente estar explicando mais, né, sobre essas questões. Olha, eu fiquei muito. Eu não sabia que estava completando 10 anos. É uma campanha que ela é muito jovem, quando você olha para as outras Sim, campanhas que ela já estão muito bem sedimentadas no repertório que a gente tem de comunicação. E se tornar uma lei federal mostra o peso que esse assunto está ganhando. sim. E eu acho que isso faz toda a diferença para que a gente tenha políticas mais efetivas, ações mais efetivas e um olhar menos estigmatizador, não sei nem se tem essa palavra, gente, estigmatizante, em cima da doença. E não focar, da gente não pensar tanto na doença, mas como a gente manter a saúde mental. Que a gente às vezes foca muito, né, no Uhum. adoecimento e não foca de como fazer esses hábitos de vida. Você pegou esse gancho de falar da campanha, por que ela é feita em janeiro e pensar um ano todo que a gente tem pela frente, uma página em branco. Então, para quem nos assistir no YouTube vai ver que a gente está de branquinho, a gente veio na temática. E me fala assim, como que a gente traça da melhor forma esses cuidados que a gente tem, esse carinho, esse cuidado conosco para o ano todo? Como que a gente trabalha essa questão, primeiro com a gente, depois a gente vai falar como que a gente vai identificar, ajudar as pessoas no nosso entorno. Mas Claro. como trabalhar vamos colocar de metas, nome de Sim, metas? claro, vamos colocar. Igual eu falei, quando a gente tem essa passagem, né, de um ano para outro ano, todo mundo tem essa tendência a criar metas mesmo. E o que a gente precisa entender quando a gente começa a pensar sobre metas é que precisa ser algo que seja motivador, mas precisa ser algo dentro da sua realidade. Porque se você cria algo muito fora, né, do seu contexto de vida, isso gera uma frustração.
Então, assim, é importante que ao criar essas metas, a gente pense assim, qual que é o resultado que eu quero ter? É o primeiro ponto, qual que é o resultado que eu quero ter com essa meta? E depois que você pensar qual que é o resultado que você quer dessa meta, você começa a escrever sobre as metas, né? Porque escrever dentro da psicologia é muito terapêutico. Então, quando você visualiza, quando você coloca no papel, né, as metas elas ficam mais reais, elas ficam mais tangíveis. Você fala pegar no papel mesmo e fazer a descrição. Isso, escrever mesmo. Tipo, eu já vi, igual, por exemplo, em alguns canais divulgando, vamos fazer seu mapa dos sonhos, como que você quer estar a curto. As pessoas às vezes colocam coisa muito longa, Sim. pouco tangível, né? Eu quero ganhar na Mega, gente, por exemplo. Mas aí Quero que ganhar tá. num jogo. O que você tá fazendo, né, para ganhar na Mega, né? Por isso que eu falei que tem que ser uma coisa dentro da sua realidade. Quero ser milionária em um mês. Não vai ser possível. Assim não. Então, quando a gente pensa em meta, tem que ser realmente uma meta realista, igual eu falei aqui no início. Primeiro pensar, né, o que que eu quero conseguir com essa meta, né? Ter o desejo ali da realização. E depois eu vou escrever para que isso seja terapêutico, igual você disse, né? De pegar mesmo um caderno, uma folha e estar escrevendo. Eu uso algumas sugestões com pacientes, né? Que hoje a gente está muito nesse mundo digital, né? A gente está nessa outra área. E tem muitas pessoas que às vezes vão ter essa dificuldade de escrever, né? Para alguns vai ser terapêutico, mas para outros não. Então eu sempre dou sugestões assim, o celular, né? Ele está com a gente aqui o tempo todo. Então, algumas estratégias que eu falo é colocar na proteção de tela ali, escrever as suas metas, colocou ali, coloca no bloco de legal, notas. colocar é boa ideia mesmo, porque a gente desbloqueia a tela, já fica ali E você um lembrete vendo. diário de uma coisa que você tem que é como objetivo, aí é constância e foco. Fica ali te lembrando. Outra sugestão também que eu acho muito legal e que eu faço muito é um grupo de WhatsApp com você mesmo. Né? Você pode, por exemplo, fazer um grupo e aí eu te coloco, tiro você do grupo, coloco as metas ali e começo a escrever. E aí isso fica como se fosse um diário digital, porque igual eu falei, tem pessoas que têm a dificuldade do papel. E aí a gente vai trazer isso para o digital. Né? Você sabe que esse negócio de grupo, comigo mesma, eu faço e ali de vez em quando sai textos, assim, de coisas que eu estou pensando no momento, ou que eu gostaria de falar, mas que muitas vezes, assim, eu preciso primeiro elaborar antes de prosseguir com a comunicação. Aí, às vezes, coloca recado, me ajuda bastante a diminuir a minha ansiedade também. E aí, tá vendo como é que é terapêutico escrever? É verdade, na verdade, quando eu pensando na meta, diminui minha ansiedade quando eu escrevo as coisas. Por exemplo, nem pensando em sonhos e metas, mas coisas da rotina, né? Tipo, hoje eu preciso fazer um mercado, por exemplo. Pensando em coisas pequenas. Organização, né? Organização me tira a ansiedade de uma forma que eu não sei nem te explicar. E é muito bom. Mas assim, a gente está falando de saúde mental e tem muita gente que, quando eu falei assim, a gente vai gravar um material do podcast sobre saúde mental. E aí na Vale a gente tem um Minas por Mente e chegou um resultado de uma pesquisa e que aí a assistente social até fez um comunicado comigo assim, Ana, tem muita gente que não sabe nem o que é saúde mental. Eu falei, mas... Eu fiquei com aquela interrogação de todo tamanho, falei, como assim, não sabe o que é saúde mental? De que forma? Eu falei, tenta explorar um pouco mais esse tema para deixar mais claro possível para as pessoas, que tem muita gente que ignora completamente isso. A gente tem uma forma melhor e mais esclarecedora de falar o que é saúde mental. Tá, vamos lá, vamos tentar falar isso de uma forma mais simples, né? Então, a saúde mental não é a ausência de doenças, né? A saúde mental é aquele indivíduo que consegue gerir ali as emoções dele, que consegue tomar decisões e que consegue ajudar também na comunidade. Então, a saúde mental vai ser esse conjunto todo, dessa pessoa que consegue gerir conflitos, dessa pessoa que consegue lidar com isso e consegue seguir a vida. Mas como é que seria se seguir, por exemplo, eu fico pensando um pouco mais a fundo, assim, a pessoa ela vai conseguir, ela não é a ausência de doença, ela vai conseguir gerir ali as próprias emoções e no contato do dia a dia e conviver coletivamente. Mas isso significa que ela não vai ter ansiedade ou que ela não vai ter estresse? Seria nesse sentido? Ou então, se eu tenho isso muito acentuado, é um indício de saúde mental? Porque isso realmente é uma dúvida para mim. E aí, o que a gente precisa entender desses sintomas que você está falando?
né? A ansiedade ela é uma emoção natural, todos nós vamos ter em algum momento da nossa vida. Verdade, Né? verdade. Não existe não ter ansiedade. O que a gente precisa se preocupar quando você fala, né, do sintoma mesmo, é a gente observar da seguinte forma: qual que é a frequência que isso acontece, qual que é a intensidade e se isso me traz prejuízo. Porque muitas vezes as pessoas começam a rotular, tem esses estigmas de saúde mental, que as pessoas começam a falar, eu tenho um transtorno disso, tenho um transtorno daquilo, mas às vezes não é isso. Então, para a gente chegar num diagnóstico, para a gente chegar a falar que a pessoa tem um transtorno, ela precisa ter essa frequência de sintomas. Então, por exemplo, né, eu fico ansiosa dentro de uma semana de 3 a 4 vezes, a intensidade é muito alta, né? Às vezes eu vou ter algum tremor, eu vou ter alguma reação física ou uma reação emocional, e isso vai me dar um prejuízo na minha vida, né? Por exemplo, eu vou me afastar do trabalho, eu não vou conseguir ter relações com as pessoas. Então, quando chega nesse nível, é uma preocupação. E o que a gente quer é que não chegue a isso. Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise. Então, quando eu falo que a saúde mental é o indivíduo fazer essa gestão do estresse, é até o momento que ele consegue fazer isso. Mas no momento que ele percebe que isso está ficando acentuado, como eu falei, nessas 3 questões, aí é hora de procurar ajuda. Nossa, Emiliano, muito interessante você falar isso, porque as pessoas estão generalizando muitas vezes, né? Uhum, sim. Então, tem um episódio de uma reação de ansiedade ou de um estresse, faz o alarde de que está doente. E não é assim. Precisa de um diagnóstico com um profissional, sim, claro. precisa de ser acompanhado, monitorado, e não ser feito autodiagnósticos, e não fazer automedicação, por exemplo, Sim. porque tem gente que pega, eu estou muito nervosa hoje, me vê aquela medicaçãozinha X, Y, para não ficar citando o nome de remédios ansiolíticos. Mas, então é muito importante a gente ter um profissional. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer para poder sair desse ciclo? Porque muitas vezes a gente está preso com a gente. E não consegue sair dessa situação, acho que a situação não tem jeito. Diálogo, a gente fala muito de ter um diálogo aberto, um diálogo transparente, fazer conexão, pensando isso tanto no seu ambiente pessoal e pensando no ambiente do trabalho. Como que o diálogo pode ajudar a gente a percorrer caminhos e criar ponte entre as pessoas para que não se atinja um afastamento, por exemplo, para que não haja um adoecimento, uma internação, ou casos mais graves e críticos como o autoextermínio. A gente tem visto muitos casos recentes. Infelizmente. E tem me assustado demais, porque eu tô divagando um pouco, mas é porque isso realmente me assusta muito, chama muita atenção. A gente vai voltar nesse ponto, só para você me responder sobre a questão da importância do diálogo. Sim. Então, quando a gente fala do diálogo, é isso exatamente que a gente está fazendo aqui. As campanhas, elas vêm para poder conscientizar as pessoas, né? Para tirar o estigma e para mostrar o que pode ser feito. O que eu posso fazer para eu não chegar num adoecimento mental? Né? Às vezes também, quando a gente convive com outras pessoas começam a perceber também que a gente está diferente, né? Que está tendo algum tipo de sintoma, e é importante a gente conhecer o que é sintoma físico mesmo, né? Vamos falar assim, da ansiedade, né? Que é um transtorno que assim, é um pouco mais comum, as pessoas costumam ouvir falar mais, né? As pessoas entendem um pouco mais. Então, eu tô com sintoma físico de sudorese, eu tô com um sintoma físico de batimento cardíaco acelerado, e aí eu vou ter os sintomas emocionais também, que é mais difícil de identificar. Então, a gente falando de ansiedade, falando dos sintomas físicos e dos sintomas emocionais, o nosso corpo ele vai dando sinais pra gente. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber por quê. As doenças mentais, não existe um exame específico que vai quantificar ali, que vai mostrar para você que você está numa doença mental. Tipo um exame laboratorial, que você vai lá, tem os marcadores, não tem isso? Não tem isso, não tem um exame que vai dizer assim, você está com câncer, então você vai procurar o oncologista, né? Então, até mesmo os próprios sintomas da ansiedade, eles vão parecer com muitos outros sintomas, né? Como sintomas de
Esqueci Tem gente, agora, por me exemplo, fugiu acha que está agora. infartando. Exatamente, é muito semelhante, né? O batimento cardíaco É. acelerado, a dor no peito, né? Então, Sensação de desmaio, a pessoa acha que está com hipoglicemia, por exemplo. acontece muito. Então, Uhum. até que se descubra que é um problema emocional, isso demora. Então, por isso que a gente tem que tentar fazer essa comunicação mais assertiva, trazer isso para a comunidade, mostrar o que que é sintoma físico, mostrar o que que é sintoma emocional, para as pessoas começarem a identificar isso e falar assim, não, pera, deixa eu avaliar. É aí que entra a questão do autoconhecimento. É Sim, muito importante da gente uhum, estimular as pessoas a olhar para dentro. Porque sim, a gente está o tempo todo o quê? Conectado, telefone, sim, a gente está pouco vivendo o momento presente, muito na ansiedade da antecipação de futuro, que eu acho que acaba gerando ansiedade, e esquece de olhar para dentro. A importância uhum. do autoconhecimento, então. Né? Que é esse processo exatamente que você disse, é um processo de dentro para fora, né? Eu entender sobre as minhas emoções, eu conhecer ali o momento que eu tenho tristeza, que eu tenho raiva, que eu tenho angústia, eu tenho que tentar avaliar qual que é o fator desencadeante que acontece isso, né? Então, em termos não técnicos, qual que é o gatilho para eu ficar nervosa? Né? Então, eu preciso começar a perceber isso. E o processo de autoconhecimento, ele é muito complexo. Né? Então, a sugestão é que para quem tem interesse, né, do autoconhecimento, é buscar mesmo o processo de terapia, para poder avaliar ali suas forças, as suas fraquezas, as suas habilidades. Né? Então, é importante que faça esse acompanhamento a fundo para poder entender um pouco mais. É muito importante. E hoje as pessoas não estão ainda não conseguindo entender bem os seus limites, a hora de colocar o não. Eu até ouvi um podcast recente do Joel J falando acho que estava com o Pablo Marçal, eu não lembro qual era o convidado, mas ele fala assim: eu uso muito uma ferramenta na minha rotina, eu tomo muito a vitamina, que é a vitamina N. Brinquei com os colegas do trabalho lá falando, gente, de vez em quando a gente precisa usar a vitamina N, que é do não, que é do Uhum. estabelecer limites, né? Sim. E limite com tudo, porque hoje o trabalho permeia a vida íntima e a intimidade e a vida íntima permeia o trabalho. Você está no trabalho, seu filho adoece, Sim, claro. seu marido precisa de você, Uhum. às vezes você está em casa, vai haver a necessidade de alguma urgência, alguma ocorrência muito importante que vai te tirar daquele momento ali que antes era muito privativo. Até a internet, WhatsApp, Instagram chegar na vida da gente com a força que ele chegou, as coisas eram muito bem limitadas, né? Sim. Um exemplo, um trabalhador que entrava de 8 às 17, por exemplo, 17 horas, finalizava ali e nada do que era de 8 às 17 da vida pessoal podia acontecer. Eu Uhum. até vi recente hoje, na verdade hoje um vídeo de uma médica brigando muito com uma funcionária porque eu acho que o WhatsApp dela tocou e era o filho, e era uma situação de emergência. E houve uma discussão sobre isso. Entendi. Mas é a importância de estabelecer limites também, de Uhum. saber o momento, porque as coisas hoje estão muito misturadas, até onde que se separa, eu imagino, né? E esse dizer não é uma habilidade que ela pode ser treinada, Nossa, ela é né? difícil. Né? Não é fácil. E aí vem uma outra questão, não sei se você vai concordar comigo, que é muito cultural nossa. Nós fomos criados, né, assim. O não pra gente, a gente sempre tem que dar uma justificativa para ele. Um exemplo, Eu eu, concordo. eu viro para você e falo assim, ô Ana, vamos sair para jantar? Aí, né, se você tem um outro compromisso, você fala, ai, Miliane, não dá, eu tenho um compromisso disso, daquilo, vamos marcar para outra data. A gente tenta justificar aquele não. A gente se sente mal pelo não e a gente muitas vezes não. É um exemplo que você está dando um Uhum, convite para um jantar, para encontrar, para sair, ou para executar mais uma tarefa de trabalho. Às uhum, vezes você poderia falar, ou gestor, ou enfim, colegas, sim, olha, dá para a gente redirecionar isso? uhum, Dá para a gente então repactuar prazos, por exemplo? sim, E a dificuldade do não, porque parece que quando a gente fala não, a gente está sendo incapaz, ou a gente não consegue. De uhum. alguma forma, pelo menos é o sentimento que eu tenho. E aí vem uma outra coisa que eu acho muito legal da gente refletir assim, por que que eu não posso deixar o outro desconfortável, mas eu fico desconfortável, né? Exatamente. Porque eu falo não e eu fico desconfortável com aquilo, porque eu fico pensando assim, nossa, poxa, a Ana me convidou, ou vice-versa, né? E eu não tô sendo assim empático com ela, né? Eu não tô dando atenção a esse convite. A gente começa, né, fazer essas comparações. E se a gente fosse em outros países, não precisa nem ir muito longe,
a gente vai ver que as pessoas, elas são muito objetivas e muito diretivas. Então, elas vão dizer esse não de uma forma muito clara, né? Então, quando tiver um convite, eu vou dizer não. Então, qual que é a sugestão para a gente, né, que fomos criados dessa forma, que pensamos isso? Primeiro ponto é pensar, por que eu preciso ficar desconfortável para agradar o outro, né? Eu preciso ter o meu conforto primeiro, né? Porque às vezes eu aceito o convite, mas não é algo que eu quero fazer, né? Então eu preciso primeiro, né, nesse momento, começar esse não com essas pequenas justificativas, né, ganhando ali um tempo, vamos marcar para outro horário, vamos ver outra coisa, até que isso fique natural para mim. Olha, eu tenho uma dificuldade enorme com não. Às vezes, por exemplo, você falou do convite para sair, por exemplo. A pessoa fala, vamos tomar um café. Eu muitas vezes eu reagindo a alguma coisa que já estava na minha uma academia, que é importante para mim, Sim. um cuidado que eu faço comigo. Eu falo, mas como é que eu não vou nesse compromisso? Porque, oh meu Deus, eu fico extremamente desconfortável, me sinto mal. Aí eu tenho uma grande amiga que ela pratica bem esse não e ela fica super confortável no não e eu acho o máximo. E eu recente coloquei ela numa saia justa. Era no Natal. Eu falei, amiga, você tá vindo de São Paulo, vamos encontrar. Ela queria passar com a família dela. Tinha dias que ela tava sem a família dela. Imagina. Ela falou, amiga, eu não tô afim não. Uhum. Eu não quero não, eu tô afim de ficar só comigo mesma. Na paz. Eu falei, gente, que plenitude. E aí entra de novo o processo de autoconhecimento dessa pessoa. Não, eu fiquei chocada. Ela tem total controle do que ela quer e dos desejos dela, né? Eu achei isso muito bacana. E se a gente deu a dica aqui então do autoconhecimento, um indicativo, por exemplo, de quem quer se conhecer melhor, uma terapia, um caminho, mas quais outros cuidados que a gente pode tomar com a nossa saúde mental? Então, assim, hoje a gente já tem vários especialistas, né, dizendo sobre os exercícios físicos. Então, eu amo. Eu sei. Então, o exercício físico, ele vai liberar endorfina, serotonina, né? Que são esses hormônios do prazer, que vai ajudar muito. Então, já tem várias cases aí de sucesso de pacientes depressivos que conseguem reduzir, de pacientes ansiosos que conseguem reduzir a intensidade da doença com os exercícios físicos. Outra coisa também que é muito legal da gente fazer é a gente separar tempo para a gente mesmo. Né? Porque é o que a gente estava falando aqui, da gente ter esse tempo com a gente mesmo. Não, este é o meu momento. Eu vou ficar, então, no meu ócio produtivo. Ou eu vou ficar aqui escutando uma música, né? Eu vou fazer uma lista de atividades que eu quero fazer. Igual agora a gente está no mês de janeiro, então, às vezes, muitas pessoas estão de férias. Né? Vai planejando isso, né? Porque a nossa vida, se a gente for pensar, a maior parte que a gente está em plena produção, a gente está no trabalho. Sim, né? Grande parte do tempo. A grande parte do tempo a gente está no trabalho. E aí, quando a gente sai do trabalho, muitas vezes a gente já está cansado e já está chegando naquele modo mais automático. E aí, se a gente não tiver essas questões motivadoras, a gente não faz nada. E olha a quantidade de tarefas que a gente acumula no dia. Sim. Isso eu falo de forma geral. É o inglês que tem que fazer, é a atividade física que a gente faz pelo bem-estar, Claro. É uma leitura. Sim. Nossa, e a casa, é o cachorro, é a criança, é o marido, é a social, esposa, né? é a vida acontecendo, que é a vida. Agora, eu tenho um case de sucesso para relatar aqui sobre atividade física. A gente tem uma colega de trabalho. Eu não te contei isso ainda, mas eu comecei recente uma prática de jiu-jitsu. E tô amando. Tô saindo, tô apanhando um pouquinho, né? Porque no começo a gente sofre um pouquinho, faixa branca, né? Sofre um pouco. Sim. Aí uma colega recente chegou meio tristinha no trabalho. Falei, Lana, vamos comigo. Hoje você vai comigo. E aí depois ela me deu um relato super positivo, depois contando que ela tinha dormido melhor e que na semana o sono dela tinha sido melhor, que a ansiedade dela reduziu. Sim. E eu pensei, nossa, que poder que isso tem, né? Porque o esporte ele tem uma coisa muito legal, que é, além do movimento fisiológico, né? Que das liberações de todos os hormônios e do bem-estar que ele gera, ele despressuriza, a gente sai com a cabeça mais leve quando você faz uma atividade que você gosta. Quando ela é em grupo, então, você tem troca, interação, conhece outras pessoas. E aí eu fiquei muito contente com esse relato. Esse é um case de sucesso. Claro, com certeza. É uma forma
forma, mas tem N outras formas de sentir, de encontrar o prazer e a leveza e tirar da cabeça da gente aquele monte de caixinha que fica ocupando a nossa mente e pesando a nossa rotina. Sim, porque muitas vezes a gente vai levar trabalho para casa, a gente vai fazer o contrário. Eu vou estar no meu ambiente de trabalho, eu vou estar pensando numa demanda da casa, eu vou, né, estar em casa pensando no trabalho. O que a gente precisa fazer é afastar esse pensamento, que a gente chama de pensamento intrusivo, que é aquele pensamento que você não comanda, que ele vem à sua cabeça, é afastá-lo, né, e dar comando para ele. Olha, agora eu estou no meu ambiente de trabalho. Quando eu chegar em casa, eu vou resolver essa demanda. E realmente pôr limite nisso e conseguir resolver, que é uma coisa que é difícil. Esse seria aquele ponto de como encontrar o equilíbrio? Sim, de como encontrar entre esses dois mundos. Exatamente, né? Aqui tá, vamos dar um exemplo. Aqui tá a Emiliane mãe e aqui tá a Emiliane psicóloga. Como é que eu vou fazer a gestão disso? Né? Essas coisas vão se misturar, né? Somos uma pessoa só. E aí a gente tem que tentar fazer essa separação, porque senão esses pensamentos vão entrando na nossa cabeça e aí a gente entra em parafuso mesmo, né? Então a gente tem que tentar afastar isso, colocar limites para resolver isso em outro momento. Emiliane, sabe o que eu estava pensando aqui? Você falou dessa parte do trabalho, de encontrar equilíbrio, mas aí me veio um insight aqui sobre outro gatilho que eu tenho percebido, que são as redes sociais, como que isso tem gerado ansiedade, autoextermínio, o poder que as mídias sociais ganharam de açoitar mesmo as pessoas com opinião pública. Sim. Desse mundo maravilhoso do Instagram, que todo mundo é muito bonito, todo mundo é bem. Sim. E tem as políticas de cancelamento, esse jogo todo das redes sociais. Fala um pouco pra gente, o que você pensa desse universo, como que a gente bloqueia um pouco, apesar que você já deu muita dica, mas focado nessa divisão, porque o virtual tá intrusivo. Assim. Legal da gente falar disso. Eu vi uma pesquisa um pouco antes da pandemia, que foi, eu não lembro o autor, que ele fez um estudo, né, com uma população X de pessoas que usaram algumas redes sociais em específicos. E isso é legal da gente falar. Então, tiveram pessoas que só usaram o Instagram, pessoas que usaram somente o Twitter, o WhatsApp, ele entrou como uma rede social também, e o YouTube. Entraram todas essas redes. E aí começaram a mapear o comportamento dessas pessoas em um determinado tempo. Então, cada pessoa ia usar só aquela rede em determinado tempo. E aí eu pergunto para você, qual que você acha que foi a rede que foi mais prejudicial em relação à saúde mental? Que a pessoa ficou mais descontente, que a pessoa ficou fazendo mais comparações? Eu vou falar por mim, Instagram. Já começa ali quando você vai botar um stories e você acha que tem que colocar um filtro. Você tem que parecer mais bela, que seu rosto vai mudar. Quando você tira, você fala assim, minha nossa, isso tem afetado muito. Então, para mim, é o Instagram. E você acertou. É exatamente o Instagram. É uma comemoração, mas é triste, né? Porque assim, a gente tem aquela sensação, exatamente o que você falou, de mostrar ali muito belo. O Instagram, ele é um feed da perfeição. Né? São recortes ali importantes, né, da vida da pessoa. Isso. Que eu acho que é uma rede também, que é legal, às vezes a gente quer compartilhar também, mas a gente tem que ter essa percepção de até onde que dá para compartilhar. E aí, voltando para a pesquisa, dentre essas outras redes sociais, qual que você acha que era a mais positiva, que a pessoa assim, ficou um pouco mais contente, que a pessoa conseguiu assim, agregar um pouco de conteúdo? Qual dessas que você acha que foi a melhor? A gente falou do Instagram, falamos do WhatsApp. O Twitter e o YouTube. Eu acho que o YouTube. Você tá boa nisso, né? Não, mas é porque eu sou uma consumidora, confesso, porque o YouTube você vai lá e você escolhe, né? Um vídeo legal, um tutorial de maquiagem. Eu tô achando que ela viu a reportagem antes, tá? Exatamente isso. É verdade. Por quê? Você vai escolher. O YouTube, ele ensina muita coisa. Né? Então, assim, eu quero aprender uma receita nova, então eu vou lá, vou buscar, eu vou ter aquilo muito detalhado, eu vou ter muita videoaula, a gente viu muito isso na pandemia. Nós aqui, YouTube, nós aqui. Nesse momento aqui falando para vocês, assistam. Por favor.
Então, assim, o YouTube, ele traz muita informação. Não que as outras redes também não tragam informação, mas só que é uma outra geração, né? Eu não sei se você vai concordar comigo. Hoje a gente, né, essa geração que está vindo, que já não é a nossa mais, é a geração do imediatismo. Então, é aquela coisa muito bonita ali mesmo do feed. Não tem, às vezes, a paciência de pegar e assistir alguma coisa no YouTube, porque vai achar que o vídeo é muito grande, Nossa, isso está né? deixando a gente tão acelerada. É áudio no WhatsApp na velocidade 2, é vídeo, Sim. se puder acelerar a 3, a gente está querendo. E outro dia eu vi É isso. uma fala de uma psicóloga, ela falando assim, será que realmente o tempo está passando rápido ou a gente está fazendo passar rápido? Porque a gente acelera o áudio do WhatsApp, a gente acelera a abertura da série que a gente está assistindo, né? Eu achei muito interessante essa fala É dela. verdade. Que a gente está acelerando tudo. Então, se alguém mandar um áudio aqui, você já coloca em outra velocidade e já vai ouvindo. Você está assistindo a sua série favorita, e aí tem vários, vamos supor, tem vários episódios, né? A maioria das pessoas não vai assistir a abertura de novo. Gente, eu fiz isso recente com um vídeo no eu fiz isso recente com um filme. Esqueci o nome do filme, mas é um que a menina fica em container em alto mar e eu já estava assim um pouco ansiosa para dar uma acelerada naquilo dali. A deriva, alguma coisa? Isso. Alguma coisa assim, eu não lembro também. Estava sendo muito comentado, eu queria assistir, mas eu também precisava dormir. E aí eu falei assim, o cenário é aquele. Eu pensei, bom, o cenário é esse, deixa eu ver o que vai acontecer. A menina, me peguei aqui, eu fiz isso. A gente faz, a gente vai acelerando mesmo, porque tem essa opção, né, de assistir acelerado. E aí as pessoas estão assim, essa geração do imediatismo, a gente não consegue esperar. E aí a gente vai se frustrando cada vez mais, né? Que a gente não consegue. Gera muita ansiedade, a gente quer tudo para ontem, de imediato, e frustração. E sobrecarga, porque a gente encurta um áudio na velocidade 2, mas a gente já encaixa outra coisa logo na sequência. Não está dando um espaço para a gente respirar, para pensar, para refletir, para olhar para dentro e autoconhecimento. Bom, e aí se a gente pensar então em tudo isso que está acontecendo, a saúde mental, a gente tem visto muitos adoecimentos, visto como as pessoas estão ficando com esse volume de informação, essa celeridade da impressão que a gente tem que o tempo está tendo. Como que a gente fica alerta para esses sinais de que alguma coisa pode não estar legal? E que sinais seriam isso? Não que o objetivo da gente aqui seja promover a questão de autodiagnóstico ou automedicação. Mas alertar, né? Alertar. Mas é alertar para falar assim, fica atenta com você e com o outro que está no seu redor, familiar, enfim, as pessoas que você convive. Então, assim, é importante a gente perceber alterações comportamentais, né? Às vezes uma irritabilidade em excesso, um choro constante, um isolamento, né? Igual, por exemplo, agora no Natal a gente teve muito isso, né? De pessoas se isolarem, de não querer conviver com a família, né? De querer ficar naquele mundo ali sozinho. Então a gente tem que ter essa observação. Não, peraí, como que era a Emiliane do passado? Né? O que eu fazia? Né? Eu tinha esse sentimento, né? Então esse sentimento de depressão, às vezes, de angústia, alterações de sono, né? Às vezes a gente acaba tendo um sono um pouco mais longo e fica achando que isso é positivo, né? Mas às vezes não é. Ou às vezes tem um sono mais curto também. Alterações de alimentação acontecem muito, né? Tanto para aumento quanto para redução. Então, assim, isso são sinais, assim, de que não tá legal. Que alguma coisa ali precisa ser observada. E como eu disse, como são essas coisas emocionais, às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber. E o que a gente precisa entender é que ao aparecer algum desses sinais, é importante a gente buscar ajuda, tá? Porque a gente não pode esperar que isso passe, né? Ou que isso se agrave. Então, assim, ao primeiro sinal, vamos pecar pelo excesso, vamos procurar ajuda, vamos conversar com alguém, né, ali da rede de apoio, vamos procurar uma equipe multidisciplinar, né, às vezes até mesmo um psicólogo, um psiquiatra, um médico clínico, para falar disso. Porque pode ser realmente alguma coisa relacionada à saúde mental, mas pode ser outra coisa também. Então, a gente tem que ficar atento, né? Agora, eu identifiquei que eu preciso de ajuda, que o meu colega precisa de ajuda. Qual o caminho? Onde que eu busco essa informação? Porque a gente tem o CVV, Central de Valorização
da vida, acho que é um número, né? É 188. Isso. A gente tem outros canais públicos também. Sim. E o legal do CVV agora, deixa eu só pegar esse gancho, é que agora você pode também escrever por e-mail, você pode fazer não é mais só por ligação? Não é mais só por ligação. Você Certo. pode fazer por chat também, que é aquela outra opção diferente que tem no computador. Então, eles abriram essas outras questões. Por quê? Começaram a entender que para algumas pessoas o adoecimento dentro da casa era difícil de falar ao telefone. Então, eles começaram a mudar isso também. Não conseguia ter privacidade. Ele foi falar, eu falei errado, gente. É Centro de Valorização da Vida, e não Central, CVV. É, CVV. 188, você falou certo o número. E aí eles fizeram essa outra questão. Então você pode acessar de diversas formas. Esse número ele fica disponível 24 horas. Então ele é a nível nacional. Então você pode ligar. E o mais legal é que também não tem custo. Né? Então você pode pegar o seu próprio celular, você pode, né, sair dali, ligar, ou às vezes você está num ambiente ali familiar e às vezes você não pode sair, você pode escrever uma mensagem, né? Você pode estar conversando. Eu acho muito bacana que a Vale também tem muitos canais de apoio, tem programas internos também que apoiam muito. Depois a gente vai deixar aqui a telinha com todos os canais e o contato para fazer o canal, mas a Vale tem também esse apoio muito forte e a campanha está cada vez mais forte desse assunto o ano inteiro, sabe? Isso é muito bom porque é um assunto que tem que ser acessível, né? São redes que a gente tem que deixar sempre à disposição, visto que o adoecimento tem aumentado muito, né? E outra coisa também legal é que em algumas cidades, aqui na nossa também em específico, existem várias faculdades que prestam esse atendimento também sem custo para as pessoas e são feitos por estagiários, mas que são monitorados por profissionais. Então, você pode fazer não sabia, bacana. Várias faculdades. Depois, se você quiser, eu passo os nomes para você divulgar. Não, quero sim, que ajuda a divulgar. Que aí eu tenho os números, tudo direitinho das pessoas específicas para falar. E aí tem a versão online e tem a versão presencial também. Gente, tá muito prático isso, né? Então, assim, a gente está tentando disseminar a informação de toda forma. Né? Igual a gente está conversando aqui, a gente está falando de janeiro, né? A gente está pegando um mês da campanha para falar, mas é falar o ano todo. O ano todo a gente está resgatando. Como é que está a minha saúde mental? O que está acontecendo, né? E a gente ir voltando assim. Emiliane, a gente está se aproximando ao fim da nossa conversa. Aí, para a gente fechar assim, com super chave de ouro, fala para a gente uma dica de livro, filme, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, que você gosta, que você acha interessante, que aborde esse tema, que ajuda a sensibilizar sobre o assunto. Tem um livro que é muito legal, até o nome dele é muito convidativo, o nome dele é Não Acredite em Tudo que Você Sente. O nome do livro já é legal. Instigante. E aí, nesse livro, você vai abordar temas muitos de habilidades sociais, de questões emocionais, pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. E o legal dele é que o próprio livro, ele traz estratégias de enfrentamento. Então, ele vai te dar ali uma explicação do que é sintoma, né, do que está acontecendo, para você ir identificando, e ele vai te trazer ferramentas para te ajudar. É claro que o livro, né, ele não substitui a terapia, é algo a mais que você vai fazer. Então, ele tem essas páginas para você ir respondendo. Então, é muito legal. No livro tem? No livro tem. São aquela estratégia terapêutica, então, de escrever de novo, né? Então, assim, o livro ele tem várias temáticas, né? Então, fala sobre ansiedade, fala sobre depressão, fala sobre essas habilidades emocionais, né? Como você tentar controlar isso. Então, tem essas, como eu disse, vamos dizer, planos de ações e estratégias para você ir preenchendo. É muito interessante o livro, bem legal. Então, tem esse livro, Não Acredito em Tudo que Você Sente. E tem mais algum aí de engatilhado pra gente, para dar opção para o pessoal? Uma segunda opção, né? Tem sim. Tem um livro que é muito legal, que chama 12 Regras para a Vida. Nesse livro, ele vai trazer algumas temáticas, né? Que são 12, de uma forma bem simples e bem prática de você ter uma vida mais saudável, de você ter uma vida mais assertiva. E dentre essas regras que tem no livro, sem revelar muito das regras, eu vou dizer uma, que foi a que eu gostei muito e que me fez refletir, que é o seguinte: cuide de si
como você cuidaria de uma pessoa que está na sua responsabilidade. Então, olha só, vamos pensar, vamos refletir juntas. Nossa, forte isso, né? Forte, porque quando eu estou cuidando do outro, né, eu tenho todo aquele zelo, eu tenho todo aquele carinho, eu quero dar o meu melhor para o outro, não é assim? Às vezes, quando a gente é mãe, quando a gente é esposa, até mesmo no contexto de trabalho, né, com os nossos funcionários, a gente quer fazer o melhor. E quando é com a gente? Né? Então, eu achei essa frase assim, muito legal, assim, me fez refletir bastante e é muito impactante. E aí, as outras 11 regras vocês vão Fica de descobrir. suspense. Emiliane, acho que a gente fecha com chave de ouro com essa dica, né, que você falou pra gente agora. Cuidar da gente como a gente cuidaria do outro que a gente ama, que a gente quer preservar. Acho que a gente pode encerrar nosso assunto. Queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade. Foi uma conversa muito enriquecedora, muito informativa. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo pelo Spotify vai gostar muito. Vocês aí, curtam, compartilhem, por favor, nos ajude, nos engaje para que a gente traga sempre conteúdos de qualidade aqui para vocês. Obrigada. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço.